Amém ou amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que bom que você veio hoje. Eu creio que Deus, Ele tem ministrado ao teu coração esses dias. Tem sido dias onde Deus tem falado muito, onde Deus tem ministrado muito sobre a minha vida, e eu creio que não é diferente com a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Abra Jonas 1, em nome de Jesus. Jonas, capítulo de número 1. Você que trouxe aí a sua Bíblia, abra Jonas capítulo 1. Você que não tem Bíblia, acompanha com a gente, em nome de Jesus. Jonas, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou Jonas, diga amém. Aleluia. Deixa eu esperar você encontrar para a gente acompanhar, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Jonas fica aí depois de Obadias, se ajudar muito, né? Antes de Miqueias. Está aí na parte dos profetas menores. Glória a Deus. Amém ou amém? Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aí tá bom. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu quero ser breve nesta noite com a minha ministração. Eu quero falar sobre chamado. Amém? Quem tem chamado aí, diga glória a Deus. Que bom que você sabe que você tem chamado. Amém? Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, pedir a Deus que o seu chamado, ele queime dentro de você. Que o seu chamado, ele arda no seu interior, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. No início de dezembro, dias 8, 9 e 10, nós estivemos em Barra com o pastor Graciliano. Eu, o pastor Nivaldo, que está entrando ali agora. E nós fomos ministrar em um congresso. E o tema do congresso era mergulhados no chamado. E nós pudemos ver o agir de Deus sobre aquela igreja. E esses dias o pastor Graciliano mandou um vídeo, testemunho de pessoas que foram tocadas por Deus. Pessoas que decidiram por Jesus durante os 3 dias do chamado. E nós vimos também pessoas que sentiram arder dentro de si a chama do chamado. Pessoas que durante os 3 dias de ministração, em que nós focamos nesse tema, Deus falou fortemente ao coração daquelas pessoas. E Deus levantou pessoas naquele lugar. Pessoas que despertaram-se para o chamado. Pessoas que o chamado já estava lá dentro, mas estava adormecido.
estava parado. E aquelas pessoas, elas foram reativadas no seu chamado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pessoas que foram de outra cidade para lá, só para participar do congresso, porque já foram incomodadas pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Nós temos uma jovem do Mansidão, que foi somente para participar do congresso, e que resolveu abrir mão de tudo, para se lançar aos pés do Senhor, para se lançar no chamado para a vida dela. Eu digo abrir mão de tudo mesmo. Era uma pessoa que tinha distribuidora, né, pastor, de bebidas, em Mansidão, muito badalada, muito famosa, lá na cidade. E ela se sentiu incomodada por Deus, que aquilo já não estava mais, sabe, estava desviada e fria, mas Deus começou a trabalhar no coração dela. Ela arrendou o negócio, abriu mão de tudo, voltou para a igreja. Amém ou não amém? E esse mês vai se batizar. Amém? E saiu de lá do congresso como? Despertada para o chamado. Ela entendeu o que Deus queria com ela, o que Deus queria dela, qual era o chamado de Deus para a vida dela, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que têm chamado e que sabe que tem chamado, bispo. Pessoas que têm chamado e que sabe que tem chamado e que sabe qual é o chamado dela, mas que está parada, mas que está estacionada no que se diz respeito ao chamado que Deus colocou na vida dela. Glória a Deus. Pastor, o que é um chamado? Chamado é um propósito de Deus. Chamado é um propósito do Senhor para pessoas individualmente falando ou para grupos de pessoas. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nenhum de nós que estamos com a nossa vida diante de Deus, que nos entregamos a Ele, vamos ficar sem ter um chamado, sem ter um propósito, sem ter um objetivo na nossa vida com Deus. Deus te chamou e Ele te chamou para algo, e é esse algo que precisa queimar dentro de você. É essa chama que não pode parar de arder no seu coração. E é sobre esse tema que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero que você abra teu coração, que você permita que o Espírito Santo nessa noite possa iluminar a sua vida, iluminar o seu coração, e que você possa compreender o chamado de Deus na sua vida, a missão de Deus para você, aquilo que Deus tem confiado a você, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Jonas, o texto que nós lemos, os 2 versículos que nós lemos. Jonas foi chamado por Deus. Jonas recebeu um chamado por Deus, um chamado de Deus. Jonas recebeu uma missão de Deus. O chamado de Jonas foi um chamado individual. Foi para ele. Não era para mais ninguém, era para Jonas. E eu aprendi uma coisa: enquanto eu não descubro o meu chamado individual, eu preciso cumprir o chamado que é para todos. Porque tem chamado que é específico para uma pessoa, e tem chamado que é para todo aquele que um dia aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele recebeu um chamado. Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É um chamado de Deus. Para quem? Para todos. Para todos. Todos aqueles que receberam Jesus já é carimbado com seu chamado. Quem recebeu Jesus tem um chamado para proclamar o nome de Jesus. Quem recebeu Jesus é chamado para anunciar Jesus para as outras pessoas. Enquanto você não descobre o seu chamado individual, você precisa se lançar no chamado coletivo. Você precisa falar de Jesus. É um chamado de Deus para cada um de nós, para toda a igreja, para todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo. Aleluia. Agora tem chamado que é específico.
Tem chamado que é individual, é para uma pessoa. Quando Deus chama Jonas, Ele chamou somente Jonas. E Deus diz: olha, Jonas, filho de Amitai. Amitai só tinha um filho chamado Jonas. Então, não tinha como ser outra pessoa. Você tem um chamado específico para você. Deus te destinou um ministério, Deus te destinou uma missão que você precisa cumprir e somente você pode cumprir essa missão. É o seu chamado. É para o qual você foi separado, escolhido. Aleluia! Glória a Deus! Quando o pastor Nivaldo pregava ontem sobre o endemoniado, o gadareno, o gadareno tinha um chamado. Só que o chamado do gadareno estava como? Estava morto, porque as legiões de demônios estavam travando ele. Quando ele é liberto dos demônios, ele se torna um missionário. Ele passa a exercer um chamado. E ele começa a ganhar a sua cidade para Cristo. A cidade não aceitou Jesus, mas aceitou ele que era de lá. E ele começou a falar de Jesus lá na cidade dele. Ele começou a testemunhar daquilo que havia acontecido na vida dele. Olha aqui para mim. Quando você aceitou Jesus, você recebeu a libertação, você está pronto para exercer o chamado de ir, de pregar e de anunciar a Jesus onde você estiver, onde você está. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te perguntar, o que é que você tem feito com o seu chamado? Pergunte a quem está do seu lado, o que você tem feito com o seu chamado? Eu perguntei, você disse que sabe que tem um chamado. Quem sabe que tem um chamado aí, diga amém. Glória a Deus. Você sabe que tem um chamado? E o que é que você tem feito com esse chamado? Que você sabe que tem. Jonas, ele recebe um chamado de Deus. Jonas sabia que tinha chamado. Jonas sabia qual era o chamado. O que é que Jonas fez? Correu. Jonas, diga correu. Deixa eu te falar, não corra do seu chamado. Amém ou não amém? Isaías recebeu um chamado do Senhor. E lá no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me. Olha a diferença. Isaías também recebeu o quê? Chamado, missão. Só que Isaías se posicionou. E ele olhou para Deus e disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Jonas? Envia o outro. Eu não, eu vou fugir desse negócio. Você compreendeu? Você tem um chamado, mas é você que decide o que fazer com o seu. Qual a resposta que você tem dado para Deus com relação ao seu chamado? Você tem sido Jonas, que está fugindo do chamado? Ou você tem sido como Isaías, que tem se colocado na posição e tem batido no peito e diz: Deus, eu estou aqui, me envia, deixa que eu faço, é o meu chamado, é a minha missão, eu vou cumpri-la. Querido, esse assunto a gente tem que refletir, porque às vezes a gente fica na igreja e achando que só frequentar o culto, só sentar no banco, já está cumprindo o chamado. Tá não. O chamado requer a gente se posicionar, tomar uma posição, uma postura, como Isaías disse: olha, eu estou aqui, Senhor, me envia, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me movimentar, eu quero ser útil. Posso ouvir um amém? Samuel acorda de madrugada, ouvindo vozes. 1 Samuel capítulo 3. E ele acorda e corre lá no sacerdote. E diz: olha, o senhor me chamou? O sacerdote disse: não, foi não. Vai dormir, menino. Samuel ainda era menino ainda. E de repente vem a voz de novo: Samuel, Samuel.
Ele acorda, vai no sacerdote ali e diz: sacerdote, o senhor me chamou? Disse: não foi eu não, vai dormir. Terceira vez a voz de novo: Samuel, Samuel. O que é isso? Diga chamado. Diga chamado, é Deus chamando também. Deus chamando para entregar uma missão. A terceira vez ele vai no sacerdote, o sacerdote diz: não sou eu não. Aí o sacerdote começou a entender: se não é eu, é Deus. E ele não está entendendo. E ele explica: ó, quando chamar de novo, você diz aqui, ó: eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. É Deus que está te chamando. O menino volta a dormir, o sacerdote também lá no canto, e a voz chama de novo. E quando ele acorda, ele já sabia: é Deus que está me chamando. O sacerdote falou que era Deus. E o que ele faz? Ele corre? Não. Ele diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Samuel se colocou na posição. Glória a Deus. Fale para quem está do seu lado: e o seu chamado? Está se posicionando? Porque você sabe que tem. Você sabe. Eu não preciso falar para você qual é o seu, porque o seu chamado queima dentro. Quando eu não estou exercendo o meu chamado, eu sou incomodado. Começa a arder, eu não consigo ter paz, eu não consigo sossegar, não, porque está faltando alguma coisa. Porque o chamado arde dentro da gente. Você sabe qual é o seu chamado. E agora, qual a resposta que você está dando a Deus para o seu chamado? Eu quero que você desperte nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem outro cara também que foi chamado, ou melhor, uma mulher agora. Lucas capítulo 1, versículo 38. O anjo aparece para uma mulher. E o anjo diz: olha, você vai ter uma missão. É complicada, você é jovem, você não está casada ainda. Você ainda vai casar, mas você vai ficar grávida antes de casar. E não vai ficar grávida do marido, não, vai ficar grávida do Senhor. Do Espírito do Senhor vai vir sobre você. Você vai engravidar. E você vai dar à luz a um menino. E esse menino vai ser o salvador do seu povo. O que é que Maria respondeu? Eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. Olha aqui para mim. Pensa num chamado complicado, bispo. Para a época. E até para hoje. Mas ela se posicionou. Ela se colocou à disposição do chamado de Deus na vida dela. Ela não se negou ao chamado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, diga, fugiu. Fala para quem está do seu lado: não fuja. Não fuja. Ao contrário de todos esses, de Isaías, de Samuel, de Maria e de tantos outros que receberam o chamado, Jonas deu uma resposta negativa para o chamado dele. Jonas tentou fugir do seu chamado. Você não pode fugir do seu chamado. Glória a Deus. Pergunte a quem está do seu lado: você tem corrido para o chamado ou você tem corrido do chamado? O Jonas correu do chamado. O Isaías correu para o chamado. O Samuel correu para o chamado. A Maria correu para o chamado. E o Jonas correu do chamado. Infelizmente, muitos de nós temos corrido do chamado. Quando é que eu corro do chamado, pastor? Quando eu digo: não é para mim não. Não, esse negócio não é para mim não. Não, é outra hora, não é o tempo ainda. São desculpas para correr do chamado. Porque você sabe que é para você. Você sabe que a hora é agora. Quando Deus chamou Jonas, Jonas sabia que era para ele. Era um chamado pessoal. Jonas sabia que era para agora, era urgente. Era uma missão que não era para ser adiada, era para ser cumprida.
Mas Jonas correu do seu chamado. Muitos de nós temos nos comportado igual a Jonas. Não é para mim, não é agora, eu não estou pronto. Não corre do chamado, meu irmão. Corre para cima do chamado. Sabe, arde dentro de você a chama do chamado. Ela arde dentro da gente. E não adianta a gente arranjar uma desculpa, um pretexto para fugir do chamado, para fugir daquilo que Deus te entregou. Cumpra o seu chamado. Não seja um Jonas da vida. Não queira fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem chamado de Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém ou não amém? Você é consciente disso. Agora dê uma resposta positiva para Deus. Dê uma resposta positiva para o Pai. Não dê desculpas, não. Não crie pretexto, não crie situações para deixar de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Porque entenda uma coisa, você não é obrigado a cumprir o chamado. Não. Deus te chama, Deus te dá uma missão. Agora sou eu que tenho que dar uma resposta positiva para Deus. Sou eu que tenho que dar uma resposta positiva para o Senhor. Aleluia. Porque o chamado está aí dentro de você. Você já entendeu, você já compreendeu. E se você não entendeu ainda, você sabe que tem um chamado que é para todo mundo. E que precisa ser executado, precisa ser feito. Entenda uma coisa. Você não é chamado apenas para estar no ambiente da igreja, não. O chamado envolve eu sair da minha zona de conforto. Sair da minha rotina. O chamado me coloca para movimentar. Me movimenta, não me deixa parado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Querido, é muito confortável vir para o culto, sentar aí onde você está, ouvir a palavra, louvar, bater palma, terminar o culto, ir para casa. É muito bom isso, é ou não é? É bom, mas não é tudo que Deus quer para você. O seu chamado é muito mais do que isso. Você não é chamado para fazer número na igreja, não. Deus te entregou uma missão, e a principal delas, anunciar Cristo. Deus te entregou uma missão, e a principal dela, falar do amor de Deus. Mas tem pessoas que receberam chamados específicos, individuais. Tem gente que está aí, que era para estar aqui. Tem gente que está sentado, mas era para estar de pé, pregando. É, para estar liderando. Mas em algum momento da vida a pessoa deu uma resposta negativa para o chamado. A pessoa tentou fugir do chamado, como Jonas fez. Da missão que Deus entregou para ela. Tem muitos do nosso tempo que fugiram do chamado, que não aceitaram, que não quiseram e que fizeram como Jonas. Porque quando Deus chama alguém, tem duas estradas que eu posso seguir. Tem a estrada para Tarsis e tem a estrada para Nínive. Olha isso aqui, pega isso aí para você. Quando Deus chamou Jonas, tinha duas estradas para ele seguir. Entenda uma coisa: quando Deus te chama, Ele te orienta, Ele te dá a direção, Ele te mostra o caminho, Ele te aponta uma direção. Quando Deus chamou Jonas, Deus não deixou Jonas no escuro. Ele disse: olha, eu quero que você faça isso dessa maneira, em tal lugar.
Jonas sabia do chamado, Jonas sabia da estrada, da direção que ele deveria seguir, para onde ele iria e o que ele ia fazer lá. Deus orientou Jonas, mas Jonas pegou o caminho contrário. Jonas pegou a estrada errada. Billy Graham, ele diz o seguinte, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Pegou aí? Anota aí na sua Bíblia. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Quando Jonas chegou no porto, o que é que tinha lá prontinho? A Bíblia diz, versículo 3, se não me engano, que o barco já estava saindo. Ele não precisou nem ficar na fila esperando. Toda vez que eu penso em fugir do meu propósito, do meu chamado, Satanás vai botar a embarcação do meu lado. Diz, olha, está prontinho, é só navegar comigo. Jonas chega no porto. A Bíblia não fala que tinha um barco para Nínive pronto. O barco estava para Tarsis. O barco pronto para fugir da presença de Deus. Entenda isso aqui. Satanás não perde tempo. Tem muita gente que está deixando de cumprir o chamado porque colocou no coração que não era a hora, colocou no coração que não era para ele, e Satanás preparou a embarcação, disse, bora, é por aqui, é mais eu. E a pessoa desviou do chamado, fugiu do chamado. Toda vez que alguém pensa em fazer algo para se afastar do seu chamado, Satanás já tem um transporte preparado. Aconteceu com Jonas. Chegou no porto, o navio já estava de partida. Ele só caiu para dentro e pegou a direção contrária ao chamado que Deus tinha para ele. Glória a Deus. Ei, não dê desculpas para o seu chamado, porque o inimigo vai colocar no seu coração que não é para você. Ele vai colocar no seu coração que você não dá conta. Ele vai colocar no seu coração que ainda não é a hora, não é o tempo. Não, eu cheguei na igreja ontem. Quando você disse sim para Jesus, você disse sim também para o chamado dele. Glória a Deus. Não deixa Satanás semear no seu coração. Não deixa ele desviar a sua rota, desviar a sua direção, o caminho que Deus preparou para você. Jonas sabia do caminho, da direção, da rota que ele deveria seguir para chegar até onde Deus havia mandado. Mas ele pega uma direção contrária àquilo que Deus havia falado. Muitos de nós temos pego o barco errado, porque achamos que não é para nós, achamos que ainda não é a nossa hora, achamos que o chamado é para o outro, que a gente não tem capacidade. Ei, o que é para você é seu. O que é para você é seu. E se Deus te chamou, Ele mesmo vai te capacitar. E se Deus te chamou, Ele mesmo vai te dar a instrução, como Ele fez com Jonas. Ele fez com Jonas, disse, olha, você vai fazer isso aqui, isso aqui e isso aqui. Vai lá e dá o recado. Você tem chamado de Deus. Você tem que dar uma resposta positiva para Deus. Aleluia. Entenda uma coisa, para de dar desculpa. Para de pegar a embarcação errada. Para de pegar a direção errada. Para de pegar o caminho errado. Pastor, e tem esse negócio de caminho errado e caminho certo para cumprir o chamado? Tem. Eu volto lá no Gadareno que o pastor Nivaldo pregou ontem. Ele queria ir para onde o Gadareno depois de liberto? Ele queria seguir Jesus. Estava errado? Não. Mas Jesus disse, não, o seu caminho não é me seguir. Eu tenho outra missão para você. Você vai lá para a sua casa, você vai lá para a sua família, vai lá para os seus amigos e você vai falar o que aconteceu na sua vida. Você vai testemunhar. Esse é o seu chamado. Não, eu só quero ir para a igreja. Está errado, bispo? Tá não. Vir para a igreja é bom, mas Deus tem outro chamado para você. Deus não quer só você sentado no banco. Deus não quer só você assistindo o culto. Deus não quer só você louvando. Deus não quer só você vindo para aqui congregando. Não, Deus tem muito mais para você.
Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Diga, eu tenho um chamado. Você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado do Pai. Aleluia. Abre aí 2 Pedro. Eu estou terminando já, o último versículo que eu vou ler. 2 Pedro. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro. Está lá no finalzinho do Novo Testamento. Capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Glória a Deus. Segunda Pedro, capítulo 1. Verso 10. Olha o que diz aí esse versículo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Deixa eu ler na minha versão aqui, ó, na versão internacional, como diz, ó. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Eu posso ouvir um amém? Olha outra tradução aqui, ó. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Você compreende a importância do chamado na sua vida? O chamado me motiva. Quando eu cumpro o meu chamado, olha o que Pedro diz: jamais, fazendo assim, vocês jamais abandonarão a fé. Sabe por que muita gente desanima? Porque abandonou o chamado. Muita gente desanima na fé porque não está cumprindo o chamado, porque não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E quando eu não cumpro aquilo que Deus me chamou para fazer, vai criando dentro de mim vazios, e nesses vazios Satanás vai semeando, e daqui a pouco eu estou frio, daqui a pouco eu estou desanimado, daqui a pouco eu estou esmurecendo, daqui a pouco eu estou abandonando a fé. Não deixe de cumprir o seu chamado. Ele é crucial para a sua permanência na presença do Pai. Olha aqui para mim. O seu chamado te faz você se sentir útil na obra de Deus. Glória a Deus. O seu chamado faz você se sentir útil. Quem fica sem fazer nada vai se desmotivando. Eu falava com o bispo ontem ali fora sobre isso. O bispo disse: pastor, se a gente não ocupar, não der o que fazer, vai desmotivando. O que é o meu chamado? É uma missão que Deus me confiou para que eu possa cumprir. E Pedro diz: olha, pega firme no seu chamado, cumpra com firmeza o seu chamado, porque quando você faz isso, você jamais abandona a fé. Quem está cumprindo o chamado, não tem esse negócio de esfriamento, não. Quem está cumprindo o chamado não abandona a fé. Quem está cumprindo o chamado está se sentindo útil nas mãos de Deus, útil na presença de Deus, é motivado a fazer cada vez mais. Olha o tanto que esse versículo ele é revelador. Procura fazer o seu chamado com firmeza, cumprir com diligência. Não dê desculpas, não olha para trás, não pega a direção errada, não, cumpra aquilo que Deus colocou no teu coração, o propósito de Deus, a missão que Deus te confiou, faça com firmeza.
Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas talvez você conheça que deixou de cumprir o chamado e que hoje você olha para o lado e não está mais com você. Quantas pessoas que estavam do seu lado fazendo uma missão, cumprindo o chamado, e você olha hoje, ela está lá atrás, ela parou, ela estacionou, porque ela não quis mais cumprir o chamado. Abandona a fé. Abandona a fé. Ele está dizendo aqui, ó, cumpre. Procure ficar cada vez mais firme naquilo que Deus te chamou. Fica firme naquilo que Deus te chamou, porque você fazendo dessa maneira, você jamais abandonará a fé. Glória a Deus. Aleluia. Você não quer se desviar? Se ocupe com o seu chamado. Você quer continuar firme com Deus? Se ocupe com o seu chamado. Se ocupe com a missão que Deus te deu. Glória a Jesus. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, o chamado possa arder no seu coração. Que você possa orar a Deus. Se você ainda não descobriu o seu chamado, se ainda não está claro para você, você começa a pedir a Deus para te mostrar a direção. Porque Deus falou para Jonas: Jonas, você vai para Nínive, você vai fazer isso, vai pregar contra aquela cidade, porque lá está acontecendo isso e isso. Deus deu direção para Jonas, deu direção para ele, direcionou, apontou a direção. A mesma coisa Deus faz com a gente. Nós precisamos dar uma resposta positiva para Deus com relação ao nosso chamado. O seu chamado é muito mais do que simplesmente vir à igreja, do que simplesmente sentar nesse banco. É muito bom você fazer isso. Eu quero que você continue vindo, eu quero que você continue frequentando, mas eu quero que você comece a cumprir o seu chamado. Não deixe o seu chamado morrer, porque quando o chamado morre, a tendência é o abandono da fé. Quando o chamado morre, quando eu deixo o chamado de lado, a tendência é eu abandonar a minha fé. Pega firme no seu chamado, pega firme naquilo que Deus chamou para você. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Jonas fugiu do chamado. Jonas disse não para Deus. E Jonas pagou o quê? Um alto preço. Jonas pagou um alto preço porque disse não para o chamado de Deus. Não queira passar o que Jonas passou, porque passa. Pode não ir para a boca do peixe, vai para outras bocas, vai enfrentar outros problemas, outras lutas, outras dificuldades, porque negligenciou, porque disse não para Deus. Você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, dê uma resposta positiva para o Senhor. Aleluia. Fale para quem está do seu lado, diga: dê uma resposta positiva para o seu chamado. Você me compreendeu? Fica de pé em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Aleluia, Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Diga comigo, diga: meu Deus, eu sei que eu tenho um chamado do Senhor. Diga: Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que esse chamado arda, queime dentro de mim. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, me fortaleça, me ajuda a sempre dar uma resposta positiva para o Senhor. Diga: Deus amado, em nome de Jesus, acende dentro de mim a chama do chamado do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Adore a Ele. Adore o Senhor. Eu te chamei.
Senhor tem te chamado, queridos. Aleluia. Eu te chamei. Oh Espírito Santo, aleluia. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Oh aleluia, permita. Deixa eu te usar. Diga sim para o Senhor. Deixa eu te usar. Diga sim para o seu chamado em nome de Jesus. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh Espírito Santo de Deus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia. das feridas, Apesar das desilusões, eu te chamei. Ele te chamou, Ele te chamou. eu te chamei. Você tem um chamado de Deus, aleluia. Glória, santo, santo é o Senhor. Apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Ele te usar em nome de Jesus. Deixa eu te usar. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor tem um chamado para cumprir através de você. Aleluia. Se disponha. Se disponha em nome de Jesus. Diga sim para o Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós temos entendido, temos compreendido, meu Deus, o chamado do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos que nós temos chamado, Senhor. Nós fomos chamados para uma grande obra. Nós fomos chamados para uma grande missão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, a minha oração nesta noite, meu Pai, Deus, é que o Senhor capacite o teu povo, que o Senhor desperte essa pessoa para o chamado do Senhor na vida dela. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a partir de hoje, Senhor, essa pessoa possa dar, Pai, uma resposta positiva ao chamado do Senhor na vida dela, meu Pai. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque eu creio, Pai, que ela tem entendido, ela tem compreendido, que ela tem chamado do Senhor, meu Pai. Ah, Deus, usa ela, Senhor, usa, meu Pai, em nome de Jesus. Desperta, meu Pai, o chamado do Senhor no coração dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa pessoa que abandonou, que olhou para trás, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, desperta ela novamente, meu Pai. Faça ela voltar, meu Pai, a cumprir a missão, a cumprir o chamado do Senhor na vida dela, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, levanta, Senhor. Levanta pessoas aqui nessa noite, Pai. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, pessoas com chamado, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, para cumprir, meu Pai, a missão do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, diga: Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Diga: faça em mim o teu querer, a tua vontade, no nome poderoso do Senhor Jesus. Só você que crê, dê um aplauso ao Senhor nessa noite.